Go so and roadie that everybody's dead. Esse vídeo tem spoilers das 3 primeiras temporadas de Invencível. Esses dias eu tô inegavelmente viciado em uma coisa. Eu tento parar, eu tento fazer outra coisa, eu tento pensar em outra coisa, mas esse vício é... Mas que obra, hein? Eu vou tentar não enrolar muito aqui, direto ao ponto. Invencível é incrível. Invencível é muito bom. Invencível tem um nível de qualidade que se vê com muita raridade na mídia mainstream. Um degrau de riqueza que não se vê há muito tempo em qualquer história. Qualquer história que fique muito famosa, né? Porque vai saber, eu não sei de tudo. E o mais surreal disso tudo é perceber que Invencível, na verdade, é de 2003. Eu não existi em 2003. Assim como eu, acho que muita gente que tava nesse vídeo, acho que a maioria das pessoas não sabia que Invencível existia até sair a animação da Prime 2021. O grande ponto foi que Invencível, logo de cara, se tornou uma coisa muito famosa. Foi uma obra que saiu como algo muito interessante, principalmente por causa da premissa. Invencível, a princípio, é uma história de super-herói, como qualquer outra, com um pacote básico que toda história de super-herói tem, que é trajes coloridos, superpoderes, lições de moral, vilões, superação e a glória de vencer os desafios de cada dia. Mas Invencível traz uma visão muito diferente do gênero quando se traz para uma realidade muito mais verossímil. A animação foi e é até hoje muito comparada com The Boys por terem, entre aspas, o mesmo objetivo na cabeça de muita gente, que é desconstruir o gênero de super-herói. Mas pensando bem, um pouco depois, eu percebi que Invencível não é exatamente igual a The Boys nesse sentido, porque ele não tenta ser uma desconstrução do gênero de super-herói, mas sim uma adaptação mais complexa do gênero para uma realidade de mundo mais próxima do que a gente tem de fato. Invencível e The Boys tentam retratar uma espécie de super-herói realista, entre aspas, porque super-herói no mundo real é impossível. Só que The Boys é mais uma sátira e serve mais pra criticar e zoar mesmo, tirar sarro do gênero, dos fãs e de todo mundo envolvido. Homelander? You boys okay? Não só do gênero dos fãs de super-herói, mas também de toda a sociedade e seus lados e sua polaridade. Mas Invencível não. Invencível é uma obra séria, uma obra que se leva a sério, que se compromete a trazer outra visão, uma visão mais impactante de super-herói. E isso em todos os sentidos, não só no sentido dos personagens em si, mas no sentido do impacto, do choque que isso causa no mundo. Na profundidade dos personagens, no dilema que eles têm, os seus poderes e no seu impacto direto, real, físico, social ou estrutural. Em Invencível nós conhecemos Mark Grayson, filho do maior super-herói da Terra, o Omni-Man, uma clara referência ao Superman. Não uma paródia, assim como é o Capitão Pátria de The Boys, mas muito mais uma referência que tenta trazer outra perspectiva. O Mark sonha em ganhar os seus poderes, ser igual ao seu pai e se tornar um super-herói. Um dia, de repente, os seus genes ativam, ele ganha de fato todos os seus superpoderes e começa a atuar como super-herói, chamando a si mesmo de Invencível. Mas ele vai perceber que ser herói não era bem o que ele imaginava. Invencível conta com um mundo que é basicamente o nosso mundo, mas onde os heróis, super seres superpoderosos e fantásticos aparecem naturalmente, tanto heróis como vilões e etc. Nesse cenário seria fácil imaginar que o governo iria querer controlá-los em alguma medida, até porque é uma questão de segurança social e poder, né? Mas isso também implica que os super-heróis em Invencível não podem fazer o que eles quiserem e nem sempre podem salvar certas vidas, pois às vezes seus superiores têm outros planos ou ideais ainda maiores. Nesse sentido que entra o personagem do Cecil, que é basicamente a personificação desse governo que tá ali para tentar medir o que é certo, o que é errado, até onde eles podem atuar, até onde eles podem fazer. E isso é essa espécie de mal necessário, esse cara que não enxerga o bem e o mal como preto e branco, mas que vai tentar se manter no maior equilíbrio fazendo o que é cinza. Que vai tentar manter os superpoderosos na linha, mas que, claro, sempre vai ser a linha dele e a moralidade dele. Seguindo nesse sentido, os personagens de Invencível são todos, ou quase todos, bastante complexos. Até os que menos aparecem têm as suas motivações bem feitas, bem escritas. Personagens que de início não parecem muito interessantes, mas acabam se mostrando ser em pouco tempo, mostrando essa ambiguidade e essa profundidade natural da obra, onde tudo não só tem dois lados, mas pode ter até 20. Isso deixa tudo mais realista porque o próprio mundo real ele é muito complexo. E é um mundo que não pode ser simplesmente colocado numa caixinha. Tanto que até hoje os personagens e as suas relações criam muita discussão no fandom. Gente que acha que a Amber é babaca, ou que ela tem sua razão, que o Mark é otário, que o Mark é ingênuo, que a Debbie é isso, que o Omni-Man é aquilo, que o Imortal é inútil.
Mas nisso todo mundo concorda. É interessante ver que os personagens de Invencível, eles estão sempre mudando, não necessariamente pra melhor, mas eles estão sempre mudando. Às vezes pra pior, às vezes eles voltam, às vezes pra melhor. Bem, depende da sua perspectiva também como telespectador. Mas assim como as pessoas no mundo real, que ao passar de cada experiência mudam, mesmo que bem pouco, eles também nunca mais são os mesmos, ainda que seja pouco perceptível. Na minha visão, todos os personagens são muito gostáveis, eu não odeio quase nenhum. Quase nenhum. Eu acho que até os vilões são essencialmente complexos e genuínos. Eles não são simplesmente maldosos, simplesmente fazem o que querem, ou simplesmente têm uma sede enorme por poder e violência. Mas você entende as motivações dele. Até os mais cômicos, eles têm as suas razões. Até os mais ridículos, que são usados como piada. Como o Doutor Sísmico e aquele elefante vegano. Agora, vilões mais sérios, você percebe que alguns são extremamente traumatizados, praticamente loucos. Você não sabe dizer se eles têm alguma razão ainda em mente ou se eles piraram completamente, como é o caso do Engstrom. Alguns foram simplesmente criados assim, alguns não conhecem o que é empatia e alguns são completamente psicopatas, mas mesmo esses ainda têm a sua humanidade. O próprio Omni-Man talvez seja o maior exemplo disso. Ele tem milhares de anos criados como uma máquina de conquista e força bruta, e alguns anos onde ele constrói toda uma nova persona, uma nova imagem para si, encontra um novo propósito para existir, além de toda a violência que ele foi ensinado por toda a sua vida, e é onde ele aprende a se importar com outros seres vivos pela primeira vez. Ele acaba criando quase que uma dupla personalidade, é muito interessante ver, mas esse outro lado dele ainda é muito mais forte, porque foi o maior tempo de vida que ele teve, e ele se sente obrigado a ceder muitas vezes. E quando cede, ele se enxerga totalmente perdido. Você pode notar que as falas do Omni-Man, elas são falsas. Elas sempre são falsas. Até que ele se decide entre um lado e o outro quem ele é de verdade. Indo pro protagonista, Mark, no início da história, é tipo o consumidor médio de HQ e super-herói. Tem uma visão de mundo e uma moral bastante simplista. Para ele, tudo é preto no branco e o seu moralismo tradicional está acima de tudo. Para Mark, toda a sociedade se separa entre bons e maus, e tudo que ele tem que fazer é lutar contra o mal, colocar os caras maus na prisão e o mundo vai se tornar um lugar melhor. Mas ele vai percebendo que não é bem assim. Mark, existe um mundo muito mais realista, não que signifique que o mundo é pior, mas significa que o mundo é mais complexo. Ele tem que se adaptar à opinião pública, parte da sua vida vai ser controlado pelo governo, até porque até parece que os Estados Unidos iam deixar os heróis fazerem o que bem entendem. E até aí tudo bem. Mas ele vai percebendo que essas coisas não são como ele esperava. Que existem crimes que acontecem onde ninguém tá vendo. Que às vezes certos vilões estão inseridos dentro de uma estrutura social daquele mundo, controlando tudo de uma forma invisível. Que existe corrupção, que existe máfia. Que ele não pode simplesmente derrotar todo o mal na porrada. Ele precisa pensar no maior número de vidas. Ele precisa pensar na solução mais inteligente. E ainda assim, ele precisa aceitar que vai sim cometer erros. O Mark percebe que mesmo sendo extremamente forte, extremamente poderoso, essa sua força não vai servir pra nada se ele não puder usar da melhor forma possível, se ele não souber usar da melhor forma possível. Mas, como com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a responsabilidade que o Mark carrega é simplesmente esmagadora. O personagem do Mark ele é muito parecido com o Gohan nesse sentido, é um erro cometido e o mundo se destrói, pode acabar, centenas, milhares podem morrer, cidades podem ser destruídas, só porque o Mark se exaltou um pouco. Tanto o trauma que é causado ao personagem do Mark, eu acho que uma pessoa real jamais aguentaria. A luta contra o Omni-Man, que acontece no último episódio da primeira temporada, é tão pesada, mas é um momento tão bem escrito, é um momento extremamente bem escrito. Tem essa dualidade, na verdade, essa quadralidade, não sei se é assim que fala, porque cada um dos personagens, o Mark e o Omni-Man, eles não têm o seu lado, eles têm dois lados, cada um, eles têm 4 lados no total, porque Mark quer acreditar no pai dele, ele não quer que aquela figura seja destruída, mas ao mesmo tempo, ele tem que pedir ele tem que detê-lo por ter o traído, ele não pode aceitar as coisas que ele fala, principalmente as coisas que ele fala da própria mãe do Mark. E o Nolan quer estar do lado do filho, mas ele ainda tem que manter essa postura, porque ele se sente obrigado a isso, porque ele tem o seu dever como Viltrumita, e agora ele não se vê em outra escolha, a não ser ter que impedi-lo. Isso é mostrado a cada momento, a cada fala, é tão impactante, porque é extremamente angustiante, não tem uma solução fácil para sair dali, não tem uma solução fácil para sair daquela situação, mas tudo combina numa escolha, né? Qual caminho o personagem vai escolher seguir. É tão bem feito, é tão minuciosamente bem escrito, e no filme o Mark ainda prevalece, porque no final ele foi o que se manteve na sua escolha até o fim, até o ponto em que o Nolan não conseguia mais continuar. Mark é tão forte porque ele suporta tanto, mas tanto trauma, ele sofre tanto, ele falha, ele vacila, mas ele nunca desiste.
Ele é um herói no sentido mais tradicional da palavra, como os heróis gregos antigos. Ele é falho, mas supera desafios, desafios gigantescos, desafios dentro da sua mente e dentro do mundo. Mark é um herói trágico, mas ele nunca deixa a sua postura, porque Mark é invencível. E com o tempo esse personagem percebe que nada nunca vai ser fácil pra ele, mas ele toma o seu fardo, assim como o Homem-Aranha, e o carrega. Seus poderes, que antes pareciam que era uma coisa boa, que antes pareciam que era algo que iria levá-lo pra glória, ele se revela na verdade uma grande maldição. Mas só ele pode fazer, só ele pode proteger a Terra, só ele. Mas se só ele pode fazer, se só ele pode proteger a Terra, só ele pode salvar essas pessoas, então ele vai continuar fazendo. E sim, ele erra, ele faz merda, ele é egoísta muitas vezes, ele perde o controle muitas vezes, ele muda as suas morais, depois ele muda de novo. Ele não cresce linear, mas ele tá sempre em progresso, ele continua em frente. E um dos pontos mais altos da obra pra mim é como tudo Invencível é tão cru e é tão chocante. Não é apelativo, é só verdade. Sua Omni-Man dá um soco no Invencível, sua força capaz de destruir montanhas se mostra, ele derruba prédio, as pessoas morrem. Mark voa longe, se ele passa por essas pessoas, elas são dilaceradas, seus corpos são destruídos. Se o Omni-Man segura o Mark diante de um trem, as pessoas não são feridas, não são machucadas. Elas morrem, as pessoas voam e morrem. O trem se desmantela. Se o conquista soca a Eve, ela não se machuca, ela não desmaia, ela é desfigurada, ela é atravessada. Invencível não tem dó. Não tem armadura de enredo, não tem nerfar personagem. Se o Mark não pode vencer uma luta, se ele não tem capacidade de vencer uma luta, ele não vai despertar um superpoder do nada, uma transformação do nada, ou qualquer coisa assim. Ele pode no máximo ficar com mais raiva, ou ficar no estado de adrenalina, mas se ele não puder vencer a luta, ele vai perder, e acabou. E nada disso é feito para chocar o telespectador, para se mostrar, olha como nós somos violentos, como nós somos adultos. É simplesmente o que aconteceria. Isso para mim não dá a impressão de que a vida humana tá sendo banalizada ali nessas cenas. Mas muito pelo contrário. Por mais frágil que seja a vida, essas cenas mostram a barbaridade que é tirar ela. Por isso, para muitas pessoas, até pro próprio personagem, os atos do Omni-Man são imperdoáveis. Invencível ser tão cru é o que aproxima muita gente e me aproxima também. Porque você sente que a história tem uma honestidade grande, ela tá sendo honesta com você. É interessante como Invencível não te direciona sobre o que pensar da história, o que achar dos conflitos, quem tá certo, quem tá errado. E também não tem resposta fácil, tudo cabe a você. Mas na mesma medida que nenhum personagem é perfeito, nenhum outro também é 100% maligno e incompreensível. E sinceramente, cara, muita gente não gosta do Mark, de verdade, mas pra mim, de verdade, essa história não poderia ter um protagonista melhor. Eu gosto demais do Mark Grayson, principalmente por quão humano ele é, por quanto ele é mutável, por quanto as suas emoções são profundas e realistas. Ele é de fato genuinamente bom e isso pra mim é essencial pra um herói. Na luta contra a Conquista, Mark não venceria sozinho, mas ele conseguiu vencer ao dar tudo de si, a ser levado pela raiva, não se conter mais e com a ajuda da Eve Atômica. Perceba que quando levado pelo seu lado humano, ou seja, quando Mark tem razões pra lutar, a sua força é incomparável, porque o seu espírito é invencível. Também é interessante ver como o quadrinho e a animação deram perspectivas diferentes para essa luta, para esse resultado. O quadrinho original dá uma sensação de poder indescritível nessa parte, de uma glória muito grande. Quando o Mark finalmente dá tudo de si, ele destrói o seu oponente de uma forma brutal. Mas a animação também vale muito a pena porque a outra visão que ela dá também é muito profunda. O discurso do Conquista o humaniza, por mais monstruoso que ele seja, e o resultado da luta no final me deu uma pura sensação de simples sobrevivência. Diferente de toda aquela glória que você tem no quadrinho, aquela luta parece que o Mark venceu, mas venceu o quê, sabe? Ele só tá vivo, nada acabou, as coisas ainda vão piorar, mas pelo menos ele tá vivo agora. Mas simplesmente foi um momento de sobrevivência, um momento que o Mark se tornou um animal guiado pelo seu instinto de matar ou fugir. Só que dessa vez foi o instinto de matar. A brutalidade dessa cena na animação, ela te traz uma recompensa, mas depois ela te traz um realismo muito profundo, que é o fato de que, no fim das contas, Mark matou outro ser vivo. Mark matou outra pessoa. Só que dessa vez, ao ver o que fez, Mark não se arrepende, porque ele protegeu o que mais importa pra ele. E isso não tem preço. É a sua conexão com a sua família, com Deb, com Oliver, com seus amigos e com a Eve, que torna tudo suportável, no fim das contas. E é essa chance de ser humano que os Viltrumitas não têm e que dá a chance de Mark se tornar mais forte em todos os sentidos. Mesmo que ele mude de ideia, mesmo que ele mude um pouco de personalidade ou de moral, Mark tem algo que nunca muda nele.
dele é o seu espírito indomável humano, a sua bondade genuína que o dá razão de lutar por se importar com os outros. Por mais clichê que isso pareça, é o que o torna no personagem título, é o que o diferencia da herança sanguinária da sua raça e é o que venceu a violência do Omni-Man. E é o que possibilita que ele sempre se levante mais uma vez. E é isso que torna Mark invencível. As lutas, os conflitos, as ameaças, os personagens, o mundo, as tramas, tudo Invencível é uma crescente. A história tá sempre indo pra frente, ela tá sempre aumentando, mas não só de epicidade, mas também de qualidade, sempre crescendo, sempre cada vez melhor. É por isso que, por mais que tenha defeitos de animação, principalmente, e eu admito que tenha, eu amo Invencível e pra mim essa história, tanto em animação como nos quadrinhos, vale a pena demais. O criador e o escritor principal, se não me engano, já confirmou que a animação vai criar novos caminhos, vai trazer interpretações diferentes para vários momentos da história e que eles estão meio que escrevendo uma nova versão para animação. Isso me dá muita vontade e eu quero muito acompanhar essa história até o final. Esse vídeo, por mais que seja um vídeo de ensaio, ele também é uma opinião muito honesta e eu só queria falar do quanto eu gosto dessa obra de verdade. Eu acho que é uma obra muito verdadeira, eu acho que é uma obra que tem muito a dizer e eu acho incrível como essa obra traz conceitos que estão sendo usados atualmente, que são vistos por muitas pessoas como novidade hoje, mas já foram trazidos em 2003 e foram muito bem feitas. O conceito de multiverso, desconstruir um pouco o gênero de super-herói, até esse conceito de Superman do mal e tal. Mas eu gosto de Invencível porque eu acho que é uma obra muito verdadeira, sabe? Eu acho que numa indústria onde tanta coisa é feita pra lucrar e apenas pra lucrar, Invencível foi criado por dois caras, se eu não me engano, que apenas pensavam em ideias e tentavam criar uma história que fosse interessante pra eles, principalmente, e também pra qualquer um que lesse. E eu acho que justamente por isso Invencível é tão interessante, porque essa história simplesmente não tá tentando te arrancar dinheiro ou tentar te animar artificialmente com referências ou um monte de coisa jogada na tela, multiverso, personagens épicos e criaturas incríveis acontecendo o tempo todo. Não, ela é só uma história sobre super-heróis de um jeito mais realista, mas é só uma história sobre um garoto que tá tentando crescer e se adaptar a um mundo que ele percebe ser muito mais cruel do que ele imaginou. É só uma história sobre personagens muito reais, em situações muito absurdas, com poderes absurdos, mas com emoções e sentimentos muito reais. Eu acho que é essa verdade na obra que faz ela ser tão atrativa, que faz Invencível ser tão bom. Mas é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.